Boa noite, um bom final de semana para todos os tricolores do céu e da terra, até para os rivais. E vamos falar um pouco sobre torcer que o Fluminense vence o Red Bull Bragantino no domingo. E principalmente, o que vamos falar sobre a chegada de Renato Portaluppi no retorno, sua sexta passagem como treinador do Fluminense. Passagem para alguns tricolores tem aquela marca boa, um pouco ruim, principalmente sobre a final da Libertadores de 2008, mas quando a gente ganhou a Copa do Brasil em 2007, a nossa única Copa do Brasil da história foi com o Renato Portaluppi, que chega num cenário um pouco parecido, tipo, meio que assim no início, não tão no início da temporada, mas no início do Brasileiro. E que expectativa? Era o treinador ideal? As opções, qual seria a melhor opção? Eu acho uma opção melhor do que Gabriel Milito, que o trabalho dele no Atlético Mineiro foi muito ruim, onde ele não conseguiu fazer o time do Atlético Mineiro render mais, improvisando, por exemplo, o Scarpa de ala esquerda. Será que ele ia botar o Arias ou o Canóbio de ala também? As outras opções do Gabriel Júnior, acho que muito previsível. Tite, além de ser caro, também não é um treinador que a torcida se empolgaria tanto. Sampaoli, que era outro nome que se falou, é um treinador que eu acho muito bom, mas é muito problemático, é muito encrenca. E no final das contas, o nome do Renato Portaluppi foi a melhor opção. Ele tinha o nome de Odair Helma, que tinha uma grande rejeição. Até porque o Fluminense vai jogar um Mundial, precisa de um treinador com mais nome, mais renome, alguém que arrumasse a casa. E talvez Renato Portaluppi seja esse cara que vai chegar para arrumar a casa, para dar tranquilidade, para dar confiança aos jogadores. Então, eu vejo que nesse ponto o Renato pode funcionar muito bem no Fluminense. Em relação aos últimos trabalhos dele, pra gente foi o Grêmio e Flamengo, e muito boa parte do Grêmio. Ele chega muito bem no Grêmio em 2016, ganhando o Copa do Brasil, 2017 ganhando o Libertadores, porém em 2017, aquela coisa que ele fazia no Fluminense de querer botar time reserva, ele faz isso no Grêmio, ganha Libertadores. Mas ele poderia ter sido mais audacioso, botando o time titular naquele brasileiro, para tentar ganhar, e talvez teria ganhado em 2017. Esse é o problema. A passagem do Flamengo pra mim não é ruim, eu acho que muito torcedor pega no pé dele ainda. A campanha dele no Brasileiro é uma campanha de título, praticamente, assim, uma campanha muito boa. Pensando que ele pega um time que o Brasileiro já tinha começado, e na Libertadores ele tem culpa que um dos seus principais jogadores falham daquele jeito. Porém, ele tinha um problema na Copa, que foi refletido muito na semifinal da Copa do Brasil, e em alguns jogos contra Chapecoense, Cuiabá, que Renato não conseguia sair muito de retrancas. E esse era um problema dele ali. Porém, os últimos trabalhos dele no Flamengo não foi ruim. Porém, a segunda passagem dele no Grêmio, por mais que tenha disputado o título em 2023, não tenha sido tão boa. Assim, você já via uma limitação. Em 2024 teve aquela enchente, mas antes dele ter saído do Grêmio a penúltima vez, tem algo muito ruim. Que, por exemplo, ele monta aquele time que é rebaixado. Você vê um Grêmio decaindo em 2018, 2019, 2020. Porém, é aquilo. Todo treinador vai ter seus momentos de alta e baixa. Que é você dar confiança ao cara. E no Fluminense, o que se esperar do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho? Principalmente é um cara que tem história do Fluminense. Isso pra mim é muito bom. Talvez pelo cenário que precisa. Porque você tinha o Fernando Diniz, por mais que não tenha história, é um treinador que na época o torcedor se identificou. Antes dele você tinha o Abel Braga, que era além de era treinador, torcedor, que a gente se identificava muito com ele. E eu acho que a volta do Renato Gaúcho, a gente começa a lembrar do Fla-Flu de 95, o cara que ganhou a última Copa do Brasil com o Fluminense, a única da história. Pra mim isso tem um valor muito bom. E assim, na minha opinião ele vem para arrumar a casa, para dar confiança a certos jogadores. Pensa como deveria estar a moral dos jogadores. Pensa como o Marcelo sai brigado, Thiago Silva discutindo em público. Pensa a moral do elenco, por exemplo, o Serna sendo substituído com 13, 14 minutos de jogo. Pensa como que isso reflete em outros jogadores, moralmente, pra família. Opa, seu pai saiu com 13 minutos de jogo, meu filho. Para um irmão, tá saindo cedo. Sendo que o time irmão do Fluminense não tinha muito padrão tático, era muito mais na individualidade. Sendo que a Nobre às vezes parecia um lateral esquerdo toda hora tendo que voltar. Então, vejo que esse Fluminense, na mão de Renato Gaúcho, é um time que vai ganhar mais confiança. Confiança vai ganhar. E acho que o elenco do Fluminense precisava disso, confiança.
Talvez saber o que o Fluminense quer jogar, como o Fluminense quer jogar, como o Fluminense vai querer propor o jogo. Isso Renato Gaúcho vai trazer, e precisa de confiança, motivação, porque ele criou muito imagem de boleiro, aquela imagem do churrasqueiro, imagem do cara do futebol, mas ele também tem um lado muito profissional. Não seria à toa que ele não ficaria empregado tanto tempo no Grêmio, iria pro Flamengo, estaria voltando agora pro Fluminense. E assim, eu acredito muito que Renato Gaúcho possa fazer um bom trabalho. Espero que ele não fique tentando todo momento botar time e reserva no Brasileiro quando tiver jogo da Sul-Americana do Copa do Brasil. Eu vejo que com o Renato existe a grande possibilidade de a gente ganhar uma Copa do Brasil ou uma Copa Sul-Americana. Até porque o desempenho de Renato em mata-mata é muito bom. O Mundial, não vou falar vamos ser campeões do mundo, mas acredito que o Fluminense possa fazer uma grande campanha nesse Mundial. Uma grande campanha que eu digo, é chegar nos oitavos ou nas quartas de finais. Um jogo contra o Borussia é um jogo acessível para o Fluminense. Se tiver com o time arrumado, dá. É possível. Então, assim, acredito muito que Renato vem para arrumar a casa, dá tranquilidade ao elenco. Talvez vai pedir 2, 3 nomes. Espero que não sejam jogadores que já jogaram com ele, ou aquele jogador de confiança que na cabeça dele é de confiança, tipo o Ico em 2008, mas que pro torcedor é um pesadelo, um perigo. E acredito que ele vai arrumar a casa. Como o Diniz deve jogar? Acho que deve manter alguns jogadores, que o Mano mantinha, talvez vai pedir um zagueiro, mas devemos ver o Fuente, talvez disputar na lateral direita, a zaga, Thiago Silva, talvez Flete, ou mais um zagueiro a contratar. Talvez alguns torcedores podem ficar com raiva. Acho que ele deve manter o Martinelli. E talvez alguns jogos jogar com 3 volantes, não de uma forma pensando defensiva, mas para liberar os laterais e sobre os outros, para não fazer Canóbio, Ares e Cano voltarem tanto. E muito jogo ele vai começar lá, quando o Ganso estiver 100% com o Ganso, Canóbio, Ares e Cano na frente. Acredito sim que podemos ter um bom desempenho, principalmente nos mata-mata. E o principal, esse time ter confiança. Dê já um bom final de semana a todos. E que o Fluminense vença o Bragantino. E quinta-feira agora vai ter jogo também da Sul-Americana. Espero que Renato faça um bom trabalho e que nos dê alegria e título. Já que o salário dele também não é baixo não. Entre 1,2 milhão e 1,5 milhão.